Deus é um só. Talvez você até conhece uma pessoa que pense diferente que você, que crê diferente que você, e você tem essa noção. Deus é um só. Por que a gente ficar discutindo? Por que a gente ficar, às vezes, querendo medir forças, quem tem mais ou menos razão? Afinal de contas, quem é que está com a verdade mesmo? Gente, a verdade é muito maior do que nós conhecemos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que nós somos diante de Deus? Nós estamos engatinhando ainda. Gente, existe uma ciência chamada teologia, que é uma ciência. A teologia é o estudo a partir de Deus. E eu gostaria de colocar aqui o que está no coração do Senhor Jesus. João 10,16 diz assim: eu tenho tantas ovelhas que não são desse rebanho, convém agregá-las, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa analogia bíblica, essa expressão pastor, vem de uma realidade pastoril. A época de Jesus era uma realidade onde havia muitos pastores de rebanhos de ovelhas mesmo, criadores de ovelhas. Eles se intitulavam pastores, e Jesus diz: eu sou o bom pastor. Assim como os pastores cuidam muito bem das ovelhas, eu também quero cuidar bem das minhas. Todos fazem parte do mesmo rebanho. Eu sou o pastor de todas as ovelhas. Marcos 9:38 diz assim a palavra. Olha a atitude dos discípulos de Jesus, gente. João disse: mestre, nós vimos alguém que não faz parte do nosso grupo expulsando demônio no teu nome, e nós proibimos. E Jesus disse: não os impeçais, porque ninguém que fala bem do meu nome depois vai falar mal de mim mesmo. Gente, nós temos uma tendência enorme de acharmos que nós estamos com a razão. Os discípulos de Jesus vieram falar para ele: Senhor, tem gente falando no teu nome aí, mas não faz parte do nosso grupo. Jesus formou um grupo, o grupo dos discípulos, sim ou não? Sim. Mas não era só as pessoas do grupo de Jesus que estavam salvos. Olha a mentalidade dos discípulos. Eles não fazem parte do nosso grupo e estão falando de você. E nós proibimos eles de falar, de expulsar demônios, de curar no teu nome, porque não fazem parte do nosso grupo. Jesus diz: não impeçais, porque tinha muita gente que não fazia parte do grupo dos discípulos, daquele grupinho, mas que também fizeram a experiência de Jesus. Do ano 33 ao ano 65, nós temos a chamada tradição oral. O que era tradição oral? A Bíblia, antes de ser escrita, ela foi pregada. Gente, pare para pensar como que Jesus marcou a história naquela época. Um homem que morreu e ressuscitou. Isso daqui marcou. Se hoje quem morre já vai para o rádio, para a TV, a turma já vira notícia, imagine se quem morre e ressuscita. Todo mundo falava de Jesus, todo mundo ficou maravilhado. E aí os discípulos dizendo: mas não fazem parte do nosso grupo, então nós proibimos. Tem muita gente que fala de Jesus que não faz parte do nosso grupo também. O Senhor está dizendo que o sonho dele é um só rebanho e um só pastor. Eu conheço gente que faz maravilhas em nome de Jesus e não faz parte do meu grupo. Aliás, às vezes até mesmo dentro da nossa igreja, a gente percebe: ah, mas o outro não é da minha pastoral. Eu não gosto desse jeito desse padre, eu prefiro do outro. Percebe que a gente começa a separar os grupinhos dentro da igreja, às vezes até briga. Porque o outro pensa diferente, ele não faz como eu faço. Olha, vai na internet para você ver quem é cristão de verdade. Às vezes tem ataques na internet, brigando por causa de religião, um atacando o outro. Às vezes até, eu vejo até católicos atacando padres. Veja, leigos que se acham no direito de dizer: ah, mas eu não concordo com aquele padre por causa disso, aquilo. São absurdos que a gente vê. Quanto menos experiência uma pessoa tem de Jesus, mais ela vai ser radical. A gente chama de fundamentalista, numa expressão mais popular, de fanático. Aquele que acha que ele está com a verdade. Eu estou com a razão, eu estou salvo. Quem somos nós, né, gente? Para julgar, para condenar. Jesus nunca excluiu ninguém. Quer um exemplo? Dê uma olhada aqui para você ver na atitude que Jesus toma em João 8:4, quando trazem para ele uma mulher que foi pega em adultério.
puseram no meio da multidão uma mulher e disseram a Jesus: mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés disse na lei que uma mulher que foi pega em adultério deve ser apedrejada até a morte. Porque Jesus chega aqui e já tem uma religião estabelecida. O judaísmo já estava implantado. Olha o que Jesus disse: então atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Um a um foram largando as pedras e foram saindo. Jesus olha para aquela mulher com amor e diz: ninguém te condenou, filha? Ela diz: não, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Jesus não consegue condenar ninguém, porque quem ama de verdade não condena, né, gente? Quem ama sempre entende o outro lado. Então, a gente às vezes preocupado com os grupinhos. Deus é um só. E se Deus é um só, todos nós somos irmãos. Ah, padre, mas o fulano lá fala mal de Nossa Senhora, hein? Eu não sei qual circunstância que fez com que ele se tornasse tão agressivo assim. É Deus que vai julgar e condenar. É Deus que vai. Mateus 7:1: não julgueis e não sereis julgados, porque da mesma forma que julgar, será julgado. Da mesma forma que condenar, sereis condenados. Como pode querer tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que há uma trava no teu? Hipócrita, diz a palavra. Hipócrita. Às vezes a hipocrisia é tão grande que a gente está acusando o outro, mas a gente tem tantos erros tão graves. Diante de Deus, às vezes a gente é falso para Deus, a gente trai a Deus o tempo todo, a gente não faz aquilo que Deus quer, mas quando alguém pisa na bola, pronto, a gente já está julgando e condenando os outros. Então hoje a palavra de Deus vem mostrar que a gente não pode julgar e condenar, né? Sobretudo quem pensa diferente, quem age diferente, porque a gente vê pessoas brigando por causa de time de futebol, são de igrejas diferentes, partidos diferentes, política, etc. Eu vou terminando aqui falando de um testemunho assim. Eu digo, para mim no meu ministério, nesses 11 anos de padre, eu digo que tem coisas que marcam a gente. E algo que me marcou muito no meu ministério foi uma amizade que eu construí com um pastor aqui da Igreja Batista. Esse homem, uma certa vez, quando eu estava para lançar o meu primeiro livro, eu vi que ele estava lá e reconheci, porque eu já tinha visto ele. E de repente um dia ele veio, marcou um horário para vir conversar comigo, e ele deu um testemunho. Ele disse: padre, eu passava aí na frente dessa igreja e eu tinha uma faixa ali que me incomodava, porque eu cresci meio que vendo essa versão contra os católicos, e de que católico era aqueles que não tinha limite para nada, na igreja podia vender bebida alcoólica, a igreja católica tudo é liberal, e de repente uma faixa dizendo proibida a entrada e a venda de bebidas alcoólicas. Porque graças a Deus, a primeira semana que eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu evitei nessa igreja, é que entrasse e que se vendesse bebida alcoólica aqui dentro. Porque eu acho um contra-testemunho eu tirar jovem das drogas, do alcoolismo, e vender bebida alcoólica nas festas. E ele disse, aquilo começou a me incomodar, porque eu achei um testemunho, e como que pode um testemunho desse vindo dessa igreja? E de repente, um outro dia vindo, eu vi várias pessoas com a Bíblia entrando para a tua missa, entrando ali. Eu cheguei a parar o carro do outro lado, vendo as pessoas chegando felizes com a Bíblia na mão. E eu disse para minha mulher, esse padre é diferente. Ele disse, eu vou conversar com esse padre. E veio, primeiro para o lançamento do livro, depois veio conversar comigo. E subimos até um dia para tomar um café na casa paroquial. Não falamos de divergências de denominações religiosas nenhuma. Mas é interessante como que o diálogo é bacana quando a gente começa a compreender que todos nós estamos buscando a verdade. É possível a gente se respeitar, se amar. E quando alguém vir conversar com você e você perceber que essa pessoa está sendo radical, fundamentalista, só ela tem a verdade, é melhor você deixar ela com a razão. Não fique discutindo, porque pode ter certeza, você pode até deixar a pessoa orgulhosa com a razão, como eu venci a disputa religiosa, mas você vai estar agradando mais a Deus. É isso que o Senhor nos pede. Põe a mão no teu coração para o Padre orar por você. Eu sei que na tua família talvez tem tantas pessoas que pensam diferente, pessoas que talvez são de denominações religiosas diferentes, mas
todas elas fazem parte desse rebanho de Jesus. E eu gostaria que o Senhor abençoasse cada um, Senhor, sobretudo aqueles que não conhecem a nossa fé ainda, aqueles que nunca fizeram uma experiência verdadeira através dos sacramentos, da nossa devoção, mas que possam também um dia fazer essa experiência, porque eu sei que o Senhor sonha com um só rebanho e um só pastor, por Cristo nosso Senhor. Amém.